Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Oi, gente, tudo bem? Prazer, meu nome é Lívia Ribeiro. Estou aqui para apresentar para vocês uma pesquisa que ela vem da minha iniciação científica, minha primeira iniciação científica aqui na UFES, né, na Universidade Federal do Espírito Santo, e tem também o apoio da FAPES e do Grupo Pro Teoria. Ela é intitulada como Avaliações em Larga Escala nos Cursos de Formação de Professores de Educação Física, Experiências Docentes na UFES, Brasil, o DELAR, Uruguai, e o SESMEG, Colômbia, e o ABC, México. Também dizer que é um prazer estar aqui com vocês apresentando esse trabalho. Autores, temos eu, Lívia Demuna Ribeiro, Dr. Ronildo Stig, mestrando Arthur Romagna da Silva, mestrando Ian Popin Lopes, e o nosso orientador, Dr. Wagner dos Santos. Na nossa introdução, a gente fala um pouquinho sobre a avaliação educacional, que aí é o que, quem, como e por que se avalia. E as avaliações educacionais em larga escala, né, que são o nosso foco. Definida por Mons, Mons diz que as avaliações educacionais em larga escala são exames padronizados destinados a medir o conhecimento dos alunos em determinada área. Só que a gente tem um problema com ela, um dos problemas com ela, é o foco na hierarquização de dados, né? Porque ela hierarquiza alunos, hierarquiza escolas, e aqui no Espírito Santo, onde a gente reside, onde está situada a Universidade Federal do Espírito Santo, né, aqui no Espírito Santo, a gente tem esse problema bem aparente, porque o Espírito Santo ele tem ranqueamento de escolas, de alunos, ele tem bonificação, então a gente precisa comentar sobre isso, é um tema importante. Também a gente precisa falar que a minha iniciação científica está articulada com 2 projetos guarda-chuvas, que eles receberam financiamento. Um do governo federal do Uruguai, La enseñanza de la evaluación en la formación del profesorado de la Universidad de la República, e outro, que é do CNPq, que é o ensino da avaliação educacional na formação de professores na América Latina, o lugar invisível das políticas de exames. Como objetivo geral, a gente busca analisar e discutir se o ensino das avaliações educacionais em larga escala acontece nesses 4 cursos de educação física, né, da América Latina, e também dizer por que a gente escolheu essas universidades, né, porque nós temos professores parceiros nessas universidades, por isso que elas foram as escolhidas para essa pesquisa. Se justifica também o estudo por apresentar uma leitura sobre o tema das avaliações educacionais em larga escala, localizando ela nacional, aqui no Brasil, e internacionalmente, né, na América Latina, e também a gente compara entre os cursos, né, mostra as aproximações e os distanciamentos, né, de acordo com as percepções e em relação ao entendimento dos professores sobre o tema. Metodologia. A nossa pesquisa é de natureza qualitativa e exploratória e fundamentada no método comparativo do Ferrer. Ferrer acredita que o estudo comparado ele é importante porque a gente consegue entender melhor, né, o contexto do meio social. A gente utiliza como fontes as respostas dos professores por meio de um questionário online, e a seleção dos professores foi baseada em ser docente de uma dessas 4 instituições, atuar no curso de formação de professores de educação física, que é o nosso foco aqui, educação física, e também demonstrar interesse, né, em participar da pesquisa ao responder o questionário. E aí, quando a gente vai aos nossos resultados, nós temos o gráfico 1, que ele é a frequência da discussão dos professores sobre o ensino das avaliações em larga escala. E quando a gente fala da UDELAR, por exemplo, no Uruguai, o Uruguai ele não precisa tanto discutir avaliações em larga escala, porque aqui no Brasil, vou dar um exemplo, nós temos o Enem. O Enem, você tira uma nota com ele, a gente também tem no México o Plania, né, e na Colômbia o Exame Saber, e nessas avaliações, você
faz a prova, tira uma nota e, com base nessa nota, você consegue entrar na universidade ou não. Lá no Uruguai, é por base de sorteio. Então, as avaliações educacionais em larga escala não têm um impacto tão grande como aqui no Brasil, por exemplo, e nos outros países, para eles tratarem tanto esse tema. Só que quando a gente percebe, na resposta do sempre, eles são os que mais tratam. Eles são os que mais tratam as avaliações em larga escala. Às vezes, e em raras ocasiões, aqui a gente pode observar que eles também são os que mais participam, inclusive foram os que mais participaram da nossa pesquisa também. Quando a gente fala da UFES, da UCESMEG, da ABC, que são países, né, universidades que utilizam essas avaliações em larga escala como forma de ingresso à universidade, a gente nota que eles não participam tanto, não comentam tanto sobre esse tema, e é uma coisa que precisa ser revista, né? A gente também tem que entender que a relevância no contexto do país, né, pode não ser o mesmo. Por exemplo, no contexto da educação, as avaliações educacionais em larga escala não podem não aparecer no centro, na verdade, né? Podem não ser assuntos centrais a serem discutidos, né? Como aqui no Brasil e no Espírito Santo, inclusive, que é muito importante, né? A nota para a entrada, para o ingresso do ensino superior, advém das avaliações educacionais, a gente tem que comentar, porque afeta quem está na educação básica, quem tá no curso de educação física que a gente tanto fala aqui. Como dito anteriormente, as formas de acesso à universidade, elas diferem, e também a gente precisa ser discutido para que isso possa ser abordado, né, em futuros contextos. Quando a gente pensa na educação física, a gente não tem só professores de, por exemplo, áreas da pedagogia. A gente tem professores da área da biologia, da fisiologia. E como que a gente pode esperar que um professor da área da fisiologia saia da ementa dele para comentar sobre isso? A gente entende que é importante, eles sabem que é importante, só que a gente precisa proporcionar alguns momentos para a discussão desse tema que a gente não cobre tanto de um professor que não tem o dever de falar sobre isso. E aí é necessário que a gente proponha momentos sistemáticos de ensino. O que a gente quer dizer com isso? Algumas palestras, estudos sobre isso. Uma matéria talvez não seja interessante em alguns países, mas uma pesquisa sobre é interessante, porque quando a gente fala sobre avaliações educacionais em larga escala, a gente também fala sobre os processos de ensino e aprendizagem dos nossos alunos, né? E também nós temos que entender que essas avaliações educacionais em larga escala, elas acontecem como um controle da prática pedagógica, né? O docente, ele perde autonomia. Por que ele perde autonomia? Porque elas funcionam como ferramentas políticas de controle do trabalho docente. O que a gente quer dizer com isso? O teaching to the test, né? Se o professor entende que aquela disciplina, aquele dever vai cair na matéria, vai cair na prova, ok, vamos passar essa matéria para a prova. Só que se não passa, às vezes não vai comentar. Por quê? Porque, como dito anteriormente, aqui no Espírito Santo a gente tem a bonificação, a gente tem o ranqueamento, entendeu? Que são coisas que importam aqui, que fazem, não que importam, mas que fazem diferença, que dão uma importância, né, a isso. A gente também tem que pensar que os países que a gente comenta aqui são avaliadores, né, e tem uma parcela muito baixa, enquanto o Uruguai, né, no Uruguai, por exemplo, não existe um impacto tão grande das avaliações de larga escala, mas eles comentam. E aí a gente pensa, poxa, se num país que a avaliação em larga escala não tem tanto impacto, e eles comentam muito, sabe, que tem maior participação nas pesquisas, que a gente entende que eles comentam mais, por que os que impactam, que tem impacto, não comentam? Aí a gente precisa entender se é um conformismo, ou será que é um conformismo que gera um descomprometimento dos professores, né? Nas nossas referências, nós temos o Creswell e o Ferrer. Nossos agradecimentos à Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, FAPES, e à Universidade Federal do Espírito Santo, UFES, pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica. Agradeço muito a atenção de todos. Se tiverem dúvidas, estou disposta a responder quaisquer dúvidas. Espero que tenham gostado. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo.
Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.